Suicídio é sinônimo de sofrimento humano, um problema de saúde pública, já que 90% dos casos estão relacionados com transtornos mentais que podem ser diagnosticados e tratados. Reconhecer que existem fatores previsíveis é o primeiro passo. É possível defender a vida e prevenir esse ato de extremo desespero. E a comunicação consciente é uma das estratégias para reduzir o número de mortes. Um número alto, uma vítima a cada 40 segundos. Uma estatística que supera as mortes por guerras, homicídios e conflitos civis somados. Prevenção ao suicídio. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada neste primeiro bloco é a cientista social Andrea Morelli. Ela que é professora da FMP FASE. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Durante muito tempo foi um tabu, né? Não se podia falar de suicídio. Era considerado que tocar no assunto estimulava quem tivesse pensamentos suicidas, né? Sim, e até hoje, por conta desse histórico cultural, ainda tem algumas pessoas que têm essa ideia de que o suicídio é um assunto que não pode ser falado, que é um tema velado, e que se eu falar sobre suicídio com meu amigo vai se suicidar, não pode levar para determinados lugares, porque as pessoas podem encorajar pessoas a se suicidarem. E já foi visto que não é assim, não é falar sobre suicídio que vai fazer as pessoas cometerem suicídio. Muito pelo contrário. Às vezes a pessoa está numa situação que ela só precisa de alguém que a escute, ela quer conversar. E aí conversar sobre o suicídio abertamente, mostrando que não considera um tabu, que não que há uma saída, assusta, né? Com o tema e que é possível reverter a situação, é tudo que a pessoa quer. Para poder falar sobre aquela questão. É uma questão mesmo de comunicação consciente e responsável, né? Tem até manual, né, do Ministério da Saúde sobre como abordar essa questão. Exatamente, porque falar sobre suicídio não vai fazer a pessoa cometer suicídio, mas a abordagem correta é fundamental. Por isso tem cartilha, tem vários manuais para profissionais de saúde, para tratar suicídio na escola, tratar suicídio na mídia, para que as pessoas saibam a forma correta de se falar sobre suicídio, para que também não gere nenhum gatilho. O problema, na verdade, é o sensacionalismo, né? É a questão da glamorização do suicídio, né? Esse romancear que fazem com o ato, que na verdade não existe isso, né? Na verdade é um ato de profundo desespero, né? Sim. A pessoa que tenta o suicídio, ela na verdade ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. E aí ela muitas vezes, aí volta ao que a gente estava falando, né, de como que é importante que converse sobre isso, porque às vezes a conversa já vai fazer diferença, e o quanto que toda essa glamorização com relação ao suicídio, isso pode ser prejudicial até no sentido de despertar gatilho em outras pessoas, de como que um adolescente comete suicídio na escola, e aí a escola chama para fazer, naquele momento, para fazer uma roda de conversa sobre o assunto, ou para fazer um funeral para aquela pessoa, ou o Facebook, coloca uma página para todas as pessoas colocarem sentimentos em relação àquela pessoa, como que essa superexposição, essa glamorização pode ser perigosa. Por outro lado, a questão do estigma, né? Pessoas que passaram por esse processo e não morreram, muitas vezes ficam estigmatizadas, ainda há um estigma em relação a isso, né? Infelizmente ainda tem um estigma muito grande e muitas vezes a notificação do suicídio abaixa até por conta disso, a pessoa que tenta suicídio e isso não é notificado porque as pessoas têm vergonha, justamente porque há um estigma muito grande, as pessoas não olham com bons olhos para quem tentou suicídio, muitas vezes no sentido de, tá querendo aparecer, né? A pessoa que, se quisesse se matar mesmo, tentaria de outra forma, e isso muitas vezes faz com que seja prejudicial a abordagem da questão do suicídio. Esse tabu em cima do suicídio ainda é muito preocupante. Agora, desde 2015 que existe a campanha Setembro Amarelo, né? Ainda é pouco tempo para a gente avaliar, mas de certa forma essa campanha já está conseguindo quebrar um pouco esse tabu? Sim, porque aí o suicídio ele entra na pauta do dia. E aí as pessoas começam a ver que é possível falar sobre suicídio sem todo aquele estigma, que o suicídio não tem cara, que de repente a pessoa que está ali próxima a você já tentou suicídio, já pensou em suicídio e que não tem como você determinar
quais são as pessoas que pensam em suicídio. Então, o Setembro Amarelo, ele desmistifica um pouco essa questão. Ele possibilitou que mais pessoas falassem sobre suicídio e, a partir do momento em que mais pessoas falam, aqueles que pensam em suicídio se sentem mais confortáveis para também colocar suas questões. A gente vê quando tem algum evento sobre suicídio, palestra, roda de conversa, em sala de aula, como que as pessoas gostam de perguntar e de colocar suas questões, porque tem um espaço para isso. E no Setembro Amarelo amplia esse espaço. A única questão que alguns estudiosos vêm pensando com relação ao Setembro Amarelo é até que ponto pode se tornar uma glamorização, no sentido que você perguntou antes. Alguns casos, por exemplo, de pessoas que não sabem a abordagem correta para trabalhar a questão do suicídio e que isso pode estabelecer um gatilho numa pessoa que está assistindo. E como que o Setembro Amarelo ele está ganhando uma proporção muito grande. E Facebook, várias pessoas colocando sobre isso, em todos os lugares, eventos sobre suicídio, que de repente não tem pessoas que estejam preparadas para falar sobre o suicídio, o quanto que talvez isso possa ser perigoso. E aí, repetindo, é importante que exista o Setembro Amarelo, é importante que tenha o espaço para falar sobre suicídio. A questão é o cuidado com a comunicação consciente. Exatamente, é a abordagem, é a maneira como se fala sobre a questão. Em que ponto o contexto social interfere nessa questão? Inclusive, é onde a sociologia entra nessa história, porque às vezes, quando eu sou chamada, as pessoas questionam, mas o que um cientista social está fazendo numa conversa sobre suicídio? É justamente essa abordagem social que é o meu lugar nessa história, o lugar do cientista social nessa história. Como que o suicídio é visto como um fenômeno social, e aí o fenômeno social que tem causas sociais. O quanto de questões sociais, das relações cotidianas, das regras, das normas da sociedade, dessa pressão que as pessoas hoje têm, né, do nosso contexto atual, o quanto disso não está dentro das questões que levam as pessoas a pensarem em suicídio. Mesmo quando a gente tem a estatística de 90% dos casos de suicídio estão atrelados a um transtorno mental, o quanto desses transtornos mentais não tem um gatilho que veio de uma questão social. Então, de repente, a menina que é desesperada para emagrecer e isso acaba causando um transtorno. Ou a criança que sofre o bullying na escola. E aí, de tanto que ela sofre o bullying na escola, ela faz um quadro de depressão. Então, o quanto que até os transtornos mentais, muitas vezes eles são desencadeados por questões sociais. E aí depois vai afetar até o biológico. E as relações? Qual o peso das relações nisso? Quando a gente fala o tempo todo, no tom da nossa conversa, da fala consciente, da pessoa que não quer acabar com a vida, quer acabar com a dor, do quanto a pessoa que pensa em suicídio, ela precisa ser ouvida. E aí quando a gente fala das relações sociais, num caminho que hoje a gente tem pouca conversa e muita fala, as pessoas querem falar, elas não querem ouvir, elas conversam já pensando o que elas vão dizer depois que a outra pessoa terminar de falar, e aí ela não está ouvindo o que a outra está falando, não tem a interação. E aí essas fragilidades nas relações sociais, elas muitas vezes acabam gerando questões que vão gerar outras situações que podem levar ao pensamento suicida. Lembrando que o suicídio ele é multifatorial, não tem uma causa para o suicídio, são várias coisas que levam àquele momento. Então, uma delas pode ser diretamente relacionada às relações sociais, às fragilidades, na verdade, das relações sociais, de como que hoje as pessoas não conversam, não dão atenção ao outro, vivem muito na individualidade, não tem tempo para significar as coisas que acontecem. Atribuir significado é fundamental na nossa vida e a gente não tem tempo para isso, a gente vai vivendo e vai passando por cima. E isso também pode ser uma questão complicada. Uma outra questão atual, né, é uma obrigação de ser feliz, né? E a pessoa vai lá, olha nas redes sociais, todo mundo feliz, só ela que não, né? Isso também é um fator, né? Sim, e essa sensação, né, de que você olha nas redes sociais e está todo mundo feliz, menos você. Enquanto que, na verdade, tem muitas outras pessoas que também não estão felizes. E aí essa pressão que traz a ideia de que só com você deu errado, de que só para você não deu certo, que só você não é feliz, só ou você um padrão não é... inatingível, Exatamente, né? Essa obrigação de que você tem que estar bem o tempo inteiro.
E enquanto que, na verdade, todas as pessoas têm altos e baixos, mas a gente vive uma obrigação de felicidade, uma obrigação da beleza, uma obrigação de seguir os padrões que muitas vezes traz fragilidade para as pessoas, no sentido de que todo mundo está feliz, menos eu. Com todo mundo deu certo, menos eu. A foto de todo mundo está sendo curtida, menos a minha. Uma outra questão que está diretamente relacionada a isso é do pertencimento. Tem um teórico da antropologia chamado Marc Augé, que ele fala do conceito de lugar como relacional, histórico e identitário. Ou seja, a pessoa cria uma identidade com o lugar, ela cria uma história, um vínculo, e ela consegue relacionar com outras questões, com outras situações. E ele contrapõe isso a um conceito de não lugar, que é o tudo ao mesmo tempo agora. E a gente vai passando e as coisas vão acontecendo e tem que dar conta de tudo e parece que está faltando hora no dia. E como que isso é complicado? Justamente porque a gente perde esse conceito de pertencimento, esse conceito de lugar, essa identidade com que a gente vive, essa história com quem nos relacionamos, com as coisas que nos relacionamos e como que isso pode ser um dos fatores que trazem fragilidade para as relações sociais. E aí acaba chegando na questão do suicídio. Tem até o caso de uma influenciadora digital que passou 4 dias num lugar e tirou mais de 4.000 fotos, né? E aí, no caso, ela não viveu o lugar, né? Exatamente, porque ela só estava se isso. fotografando no lugar, né? E ao se fotografar no lugar, ela não está vendo. Exato. Não tem uma experiência real, né? Exatamente. É o tempo da experiência que a pessoa, de ter significado, de dar significado às coisas que as pessoas não têm mais. Vai num show e passa o show inteiro tirando foto e filmando para mostrar para alguém. Vendo pela tela, né? E não na realidade. Exatamente. É isso que você falou. A pessoa viaja e ela está preocupada fazendo os registros para que ela nunca se esqueça da viagem. Mas talvez se ela vivesse a viagem, ela teria muito mais lembranças. Ok, muito obrigada por sua participação. E você também pode assistir a programação da Fase TV ao vivo no YouTube. Passa lá no youtube.com/FMPFase. No nosso canal você ainda pode conferir os episódios que já foram ao ar, rever ou compartilhar algum programa. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre prevenção ao suicídio. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre prevenção ao suicídio. Nossas convidadas neste segundo bloco são a psicóloga Regina Nascimento e a psiquiatra Corina Molter. Ela que é professora da FMPFase. Muito bem-vindas, obrigada pela participação de vocês. Muitas vezes o suicídio está ligado a uma doença mental não tratada, né, ou não tratada corretamente. Então, a gente tem esse número, né, dos 90%, né, dos casos de suicídios ligados à questão do transtorno mental. E existem, na verdade, fases de transtornos que envolvem um risco maior para o suicídio e fases daquele transtorno, daquela patologia, momentos de um risco também maior, né? E aí essa questão, muitas vezes é importante as pessoas entenderem que mesmo no tratamento adequado, a gente precisa ter uma atenção, né, para que fase do tratamento a gente se encontra, porque em algumas situações você pode, no início do tratamento, inclusive, aumentar o risco de suicídio. Então, o conhecimento, né, sobre esse efeito possível do início do tratamento é muito importante para o profissional, para todos os profissionais que estão acompanhando aquele paciente e principalmente a família. Né? Então, quando a gente está numa situação que o paciente tem um risco de suicídio, a gente precisa envolver a família, né? É fundamental, é necessário. E essa orientação sobre a possibilidade do risco, do aumento do risco em determinadas fases, né, é importantíssimo. Agora, o não procurar ajuda, sem a menor dúvida, né, assim, é um problema. É uma das principais causas, né? Sim. Isso se deve muito ao preconceito que ainda existe em relação à doença psíquica? Eu acho que sim. Porque ainda tem um estigma. Eu costumo sempre salientar para os meus pacientes que o corpo inteiro pode adoecer. Você tem especialista para todas as partes do corpo.
desde os sistemas mais simples aos mais complexos. O cérebro faz parte desse sistema, é um órgão como outro qualquer e também, como outro qualquer, demanda tratamento, porque também pode adoecer. Basta dar uma baixa nos neurotransmissores e você vai se sentir mais vulnerável a determinados fatores externos e internos. Então, assim, lidar com a doença mental como uma doença absolutamente que faz parte do contexto do ser humano é muito necessário. E aí, assim, ainda existe uma questão quando a gente fala psiquiatra, não, vamos procurar um psiquiatra, não pode ser um neurologista. Nada contra o neurologista, mas a nossa questão é com o psiquiatra. Você precisa de um psiquiatra, é ele que vai fazer um diagnóstico preciso do momento que você está vivendo. Isso que a Corina falou é muito importante. Às vezes, com a medicação, a grande depressão, a pessoa está mergulhada na grande depressão, começa a tomar medicação, se sente um pouco melhor, aí adquire força para atentar contra a própria vida. A ideação fica assim, agora eu estou me sentindo mais disposto. E ele ainda não abandonou a ideação. Então, assim, saber falar, saber abordar isso, tanto a família quanto o profissional, é fundamental para que essa pessoa saiba que nós sabemos o que está acontecendo com ela. Ela precisa saber. E às vezes, muitas vezes eu abordo, você pensa em se suicidar? Como? O que você pensa em fazer? De que forma? Eu preciso saber se essa pessoa tem arma em casa. Se essa pessoa comprou alguma coisa, como eu já vi, eu tenho chumbinho escondido. E eu preciso saber, entendeu? E a família também precisa ter conhecimento sobre tudo isso, a forma, o que ele está pensando, que tipo de ideação que ele está vivendo, para que nós possamos efetivamente ajudá-lo nesse sentido, né? É o que a entrevistada anterior falando. Ele, na verdade, ninguém quer morrer, né? As pessoas querem ser felizes, até quem se mata. Ela não quer eliminar a vida, quer eliminar a dor. Então, existem outras formas de eliminar a dor. Não vamos tomar uma decisão definitiva para um problema temporário. Isso é muito importante que a gente pontue, né, para que a pessoa saiba, olha, isso que você está vivendo hoje, é hoje. Então, assim, vamos dar uma chance para que você melhore, vamos fazer um tratamento sério, profundo, uma psicoterapia, um tratamento psiquiátrico profundo, porque está aí, né? Existe tratamento, existe uma forma. Existem formas de vencer essa dor, né? Exatamente. Exatamente. E a gente percebe que, na verdade, o preconceito existe de várias formas diferentes, né? Então, a gente tem situações em que a família, o preconceito não é nem do próprio paciente, mas da família. Então, muitas vezes a gente recebe pacientes que não, mas meu pai não sabe que eu estou aqui. Eu tenho pacientes, né, jovens que às vezes usam o dinheiro para consulta que era destinado a uma outra coisa, não, porque meu pai não aceita. Isso é terrível, porque a gente perde um aliado, né, importante, que é a família. No caso da ideação suicida, não tem como a gente perder, então a gente muitas vezes tem que ir além dessa barreira, né? Existe também o preconceito, e na verdade eu nem chamaria de preconceito, mas um medo, né? Assim, as pessoas têm um medo muito grande da medicação, existe um medo de que eu vou ficar dependente desse remédio, existe um medo do efeito que o remédio vai trazer em mim, vai mudar minha personalidade, vai me trazer efeitos colaterais, todo mundo vai perceber que eu estou tomando medicação, quando na verdade hoje em dia a gente tem um arsenal terapêutico tão imenso, né, que a maior parte, assim, eu diria que 95% dos medicamentos hoje em dia não é visível o efeito colateral, né, e existe um senso comum, né, que é muito frequente, de que se eu estou deprimido e eu conseguir sair dessa depressão sozinho, eu vou ficar mais forte. Isso diminui a chance de eu vir a ficar deprimido novamente. E, na verdade, é o inverso disso. Se existe uma verdade em psiquiatria, né, assim, é que quanto mais tempo sintomático, quanto mais tempo com sintomas residuais, porque às vezes a pessoa procura um tratamento, ela tem uma resposta inicial, mas mantém muitos sintomas residuais durante muitos anos, isso piora o prognóstico ao longo da vida. Então, na verdade, quanto mais tempo a pessoa fica em depressão, maior o risco dela ter episódios repetidos ao longo da vida. Se tornar uma doença crônica, né? E aí, de fato, precisar tomar um medicamento a vida inteira.
e que não é problemático no sentido de que isso é totalmente diferente de dependência, né? Um antidepressivo, ele não é para dar prazer ou felicidade. Ele tira a pessoa daquela doença. Ele trata aquilo que está acontecendo naquele momento. Ele tem que ser mantido por um tempo depois dessa melhora para que a gente consiga tirar posteriormente, né? Ou mas até é diferente não da tirar, se for o caso. Se for o caso, não tirar, sim, né? exatamente. Como uma pessoa hipertensa ou não diabético, pode deixar de tomar o remédio. Ou diabético, é exatamente a mesma coisa. Só que a chance de cronificação aumenta quanto mais tempo a gente demora para fazer o primeiro tratamento. E tem uma coisa também que a gente vê muito. Eu acho que eu posso parar de tomar medicação porque eu me sinto melhor. Sim. Não, você está se sentindo melhor porque você está fazendo uso da medicação. Sim, exatamente. Né? E aí tem muita fantasia, o paciente, a família tem muita fantasia em torno da doença. Eu sempre abordo isso com os pacientes. Quando o paciente chega e fala, nossa, agora eu estou melhor, eu estou bem, E aí eu falo, bom, então entramos numa fase de risco. E aí eles me olham assim, eu falo, não, porque de fato essa é a fase de maior risco de abandono. Né? Então aquilo entra na rotina, eu vou tendo a sensação de que não está fazendo efeito, do mesmo jeito que quando eu tomo uma medicação por ser diabético, eu não sinto o efeito que a medicação faz, né, no meu organismo. Existe um risco também de parar o uso em função disso. Mas né? você não sente também os problemas. Não sente, os problemas vêm justamente. Os problemas relativos à doença. A doença, exatamente. Mas aí o risco de recaída é enorme. Uma das principais causas de recaída na depressão é você parar realmente de tomar a medicação, né? Precocemente, obviamente. Né? Quais são os transtornos mentais mais relacionados com o suicídio? Então, os principais, existem alguns, né, mas a depressão um transtorno depressivo, né, tem um risco alto, mas o risco maior em relação à depressão é um episódio depressivo dentro de um quadro de transtorno bipolar. Então, na verdade, no transtorno bipolar, o risco de suicídio, ele é maior, inclusive, do que no transtorno depressivo maior, né? Isso em função de várias questões, né, diferentes, mas é possível muitas vezes na bipolaridade a pessoa apresentar um estado depressivo misto, em que ela está deprimida, ela tem humor depressivo, ela pode ter ideação suicida, mas ela está acelerada, por exemplo, está acelerada, está mais impulsiva, está cheia de energia, está insone, mas está deprimida. Então o risco é enorme nessas situações, isso acontece na bipolaridade. E aí a questão da dependência química como um problema, a associação não só de dependência química e suicídio, mas de uso de álcool e suicídio é enorme. Então, assim, às vezes a pessoa não sequer é dependente químico, mas ela está extremamente deprimida e aí ela bebe. Se ela tem ideação suicida recorrente, né, com aquele pensamento intrusivo, constante, o desejo, o planejamento, e ela bebe, você tira a inibição, né? E aí a pessoa fica mais impulsiva e aí o risco também aumenta muito. E aí em outras patologias, né, transtornos psicóticos, na esquizofrenia, o risco também é alto. Alguns transtornos de personalidade, então transtorno de personalidade borderline, que é um transtorno de personalidade que envolve uma flutuação, uma oscilação de humor muito grande, né? Uma sensação muito profunda de vazio, muitas vezes de raiva, e essa percepção do abandono em convivências que muitas vezes para outras pessoas não levam a essa sensação tão importante de ter sido abandonado, desvalorizado, e isso sempre numa vivência muito intensa e extrema, né? E então é muito frequente nesses momentos a pessoa ter ou episódios de tentativa de suicídio de fato, ou automutilação, enfim, situações nesse caminho, né? Sinais de alerta, né? Vocês falaram aí de fases diferentes, tem a fase da ideação, né, que aquele pensamento fica, tem a fase do planejamento. Que sinais essa pessoa dá? A gente percebe isso muito no discurso, né?
gente tem que ficar atento ao discurso do outro. Eu estou cansado, eu não aguento mais, eu tenho vontade de sumir, eu queria desaparecer. Eu não vejo saída. Eu não vejo saída, a minha vida não faz sentido. Essa coisa a minha vida não faz sentido, então é muito comum. E eu já ouvi de alguns pacientes assim do tipo, eu sou um fracasso, eu me sinto um fracasso, eu não vejo possibilidade de mudança, as coisas não vão melhorar. Então assim, essa desesperança que você percebe no discurso do outro é um sinal de alerta. Quando você me diz que você está cansado, você quer dizer que você está cansado de viver, você não aguenta mais, é isso que você está querendo me dizer? E aí permitir que o outro... Você precisa aprofundar esse discurso. Você não pode ter medo dessa fala. O que você quer dizer exatamente com isso? Quando você diz que você não aguenta mais, o que você quer dizer com isso? Isso é muito importante, Sim, né? sim. Desmistificar esse risco da pergunta. E aí a gente fala, né, quando conversa com os alunos, a gente tem uma aula específica sobre isso, até sobre a prevenção do suicídio dentro do hospital geral. O hospital geral também é um local de risco de suicídio, porque você tem lá pessoas lidando com doenças situações crônicas, extremas, né? notícias de terminalidade, enfim, diversas situações em que os internados em hospital geral são população de risco, sem a menor dúvida, né? Então, a gente fala para os alunos sobre isso, de perder o medo de perguntar. Isso não é só com os alunos, os médicos, clínicos geral, e, enfim. E a família também. E a família, Se você justamente, percebe esse discurso, você perguntar para o seu... O que você quer dizer com isso? É. Quando você fala isso, eu fico pensando, você está pensando em morrer? Você pensa em se matar? Não tenha medo, porque muitas vezes por trás dessa fala tem um pedido de ajuda. Só que ele não consegue verbalizar. E aí ele usa de outro tipo de discurso, esse subterfúgio. Mas o que ele quer, na verdade, é falar sobre isso. E quando você abre essa porta, essa caixa de Pandora, você está falando isso para mim, é isso que você está pensando, e aí você permite, e muitas vezes vem um choro convulsivo, a pessoa desaba, vamos procurar ajuda, você está precisando de ajuda, vamos fazer alguma coisa. Então, assim, não ter medo de dizer para o outro que você está percebendo o que ele está sentindo. Você está conseguindo captar. Isso é importante. O outro se sente acolhido, escutado em profundidade. E quanto mais tranquilo você tiver, e aí óbvio que o familiar é mais complicado estar tranquilo em fazer essa pergunta, então se pelo menos a gente conseguir orientar aqui, de que ele não precisa ter medo, não é a pergunta que vai induzir, a pessoa está te falando isso porque ela já está com a ideia. Não é você que está causando nela ou levando ela a essa ideia, né? Mas os profissionais em geral, se eles perderem o medo de fazer a pergunta e quanto mais segurança você tiver, mais o paciente vai se sentir acolhido e tranquilo de te falar, né? É comum às vezes... Existem algumas situações que são menos frequentes, mas de pessoas que têm ideação suicida há muito tempo, enfim, e na verdade dizem que lutam cada dia para viver, né? E que falam isso, quando eu falo em suicídio eu consigo ver o desespero no olho da pessoa que está me ouvindo, né? Então, o profissional precisa ter essa tranquilidade, essa segurança de poder ouvir. Eu tenho, assim, inúmeras críticas àquela seriado 13 Reasons Why, né? Inúmeras. Mas tem uma cena que eu acho muito valiosa, que é a cena em que ela começa a conversar com o coordenador da escola, e é uma cena muito bem feita, porque você consegue ver no personagem do coordenador o desespero e ele tentando mudar de assunto. Que é o que as pessoas fazem normalmente. Quando alguém chega é o oposto, você precisa falar, fazer, na verdade, o oposto disso. Todo né? mundo muda de assunto, Sim, na verdade. Exatamente. Né? E a forma dela verbalizar, né, que está cansada, na verdade, ela não está enxergando que ela está cansada da dor. Sim, exatamente. Né? Sim. Ela está achando que ela está cansada da vida. Da vida. Sim. Sim, mas a ajuda vai mostrar para ela porque isso. Naquele momento a vida para ela é só dor. Perdeu né? o sentido. Perdeu o sentido. Perdeu o sentido. E aí essa questão, assim, como a gente vai falar em algum momento de prevenção, mas essa questão da sensação de ter um propósito e aí do profissional, e aí por isso mesmo o tratamento envolve muito mais do que a medicação. Sim. Né? O profissional conseguir levar o paciente a resgatar o propósito,
na vida. Por isso que num processo terapêutico você se agarra em várias coisas. Sim. Você precisa saber se existe um neto, uma neta, uma filha. Muitas vezes, apesar o nosso trabalho é científico, mas a religião você não pode abrir mão dela, saber se essa pessoa tem uma fé, você acredita em alguma coisa, né? E porque você precisa fazer com que essa pessoa crie links com a vida, né, e com a história dela. E aí muitas vezes assim, tem uma mãe, e aí assim, ainda tem uma mãe, e aí a gente pergunta, e como você acha que isso seria para sua mãe? Como seria para sua neta? Como seria isso? Uma vez um paciente, e ele era apaixonado por um determinado time, e eu falei assim, e ele era inclusive um torcedor de carteirinha, eu falei assim, nossa, como seria para os seus amigos torcedores saber que você, né, um torcedor de carteirinha, como seria ele? Aquilo de alguma forma impactou ele, porque ele tinha tanta paixão por aquele time e por aquela torcida, paixão, né? Assim. Por aquela torcida, e uma paixão que ele havia esquecido, estava encapsulada aquela paixão, né? Eu falei assim, e como seria isso? Você não vive mais isso? Ou seja, a gente tem que ir se agarrando em coisas. É muito interessante você falar disso, Regina, porque eu acabei de receber até uma linha de pesquisa de uma pessoa que eu conheço, que trabalha com motivação, e foi feita uma série de trabalhos sobre sensação de pertencimento, e analisando a questão da relação com o time de futebol no Brasil, e você ativa a mesma área cerebral que você ativa da família, a sensação de pertencimento a uma família, a um grupo. Minha tribo. Exatamente. Aqui é minha tribo. Então a gente vai catar e procurar o que na vida daquela pessoa dá sentido e o que ela ainda consegue lembrar. É óbvio que em algum momento você vai resgatar outras coisas, mas às vezes você precisa daquilo, né, que vai trazer a pessoa aquela fagulha de vida. Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet, quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/FMPFase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre prevenção ao suicídio. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre prevenção ao suicídio. Nossas convidadas neste terceiro bloco são a psicóloga Regina Nascimento e a psiquiatra Corina Molter, ela que é professora da FMPFase. Regina, você foi durante 8 anos voluntária do CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, né, que é o principal serviço de apoio psicológico e prevenção do suicídio no país, né? Como é que foi essa experiência? Pois é, eu era muito jovem, nem pensava ainda na psicologia, e eu sou do Rio, e um dia eu em casa e eu ouvi na rádio uma chamada. O Centro de Valorização da Vida está treinando voluntários para o seu programa de prevenção ao suicídio. E eu venho de uma história de família espíritas, Kardec. E eu tinha acabado de ler o livro, tinha um livro, Memórias de um Suicida, que contava a história de Camilo Castelo Branco, um autor português que havia cometido suicídio, e um livro psicografado e tal. E aquilo me motivou. E eu fiz parte do programa e fui voluntária durante 8 anos. E eu fazia os meus plantões de madrugada, de sexta para sábado, de 1 da manhã às 4 da manhã. É o pior horário, né? Pior horário. Sim. E era uma coisa assim que você mal conseguia colocar o telefone no gancho, né? Até hoje eu lembro, CVV Boa Noite, em que posso ajudar? Então, assim, é um programa absolutamente em que você não precisa se identificar, a pessoa que liga, o voluntário também, por sua vez, não precisa se identificar. E, assim, tem uma frase de Freud, né, de uma das pacientes do Freud, que falava, Ana O, falava da limpeza da chaminé. O CVV é uma prova disso, da cura pela palavra. Não esqueço uma experiência, uma vez era um homem dos seus 45 anos, e ele ligou e falou assim: nada do que você me diga vai mudar a minha determinação. Quando eu desligar esse telefone, eu vou tomar 50 comprimidos, acho que era Optalidon. Vou tomar 50 comprimidos de Optalidon, já estão aqui com um copo de uísque. E eu falei assim, bom, mas você ligou. Se você ligou, então vamos aproveitar, esse espaço é seu. E ele falou durante 2 horas. Durante 2 horas, sabe aquela coisa assim que uma história de vida, de tanto sofrimento, de tanta frustração e tudo mais. Ao final dessas 2 horas, ele falou assim, bom,
eu queria te dizer que eu mudei de ideia, até porque eu estou exausto, eu estou muito cansado, e eu percebo que toda aquela vontade que eu tinha se esvaiu, porque eu falei. Então, ao verbalizar, exatamente. essas pessoas, elas acabam conseguindo compreender o que está acontecendo com elas, que antes elas não conseguiam. Estavam dominadas pelo desespero, né? E eu lembro dele, essa pessoa ligou muitas outras vezes para o CVV, entendeu? E aí tem uma hora que sabe mais ou menos qual é o horário do seu plantão, e aí continua ligando, porque também tem aquilo assim, eu não vou ligar para um outro horário, porque daqui que eu passe tudo a limpo, já tem uma história para passar limpo. E assim, sabendo que ali ele tem a sua intimidade preservada, né? Você não vai expor de forma alguma, você não sabe nem quem ele é, nem de onde ele está ligando, entendeu? A pessoa se sente protegida para colocar. E às vezes também é a única chance, é a única oportunidade daquela pessoa falar sobre esse assunto. Ela não se sente à vontade para falar sobre isso com mais ninguém. É valiosíssimo o trabalho do Centro de Valorização da Vida, um programa de apoio, de apoio emocional e prevenção ao suicídio, que funciona muito, não só no Brasil, porque ele nasceu na Inglaterra e tem representações assim em quase todas as partes do mundo, e é muito rico. E eu sempre oriento as pessoas, eu falo, olha, tem um número, você pode ligar a qualquer hora, funciona 24 horas por dia, e funciona Natal, porque tem isso. O CVV, quando é que a gente não podia, os voluntários tinham que fazer plantão, às vezes dobrado, Natal, Dia das Mães, Ano Novo, né? Então, essas datas em que muitas pessoas estão rindo, comemorando, e aí hoje eu imagino que seja muito pior, no tempo que eu trabalhava no CVV não tinha redes sociais, e mesmo assim a alegria do outro já evidenciava a sua dor. Eu imagino hoje em dia como é que não está isso, né? Então, assim, e foi a partir dessa experiência também que eu decidi que eu gostava de ouvir pessoas. Legal. Era a minha praia era ouvir pessoas, né? E eu acho importante também colocar que obviamente, acho que isso já está claro, mas lembrar que para aquela pessoa que está com a ideia, né, de morte, de tirar a própria vida e o planejamento, e isso obviamente envolvido em um sofrimento enorme, existe um medo e a preocupação de falar isso com um familiar, e aí você ainda corre o risco de ferir o teu familiar, você além de tudo estar preocupado, né, com o que isso vai gerar na pessoa que você sabe que é uma pessoa que te ama, que está ali por você, né, pai, mãe, cônjuge, enfim, filho. Então a dificuldade de falar com um familiar é muito maior do que falar com alguém que ele não, na verdade, não conhece, não tem o risco dele causar um dano no voluntário do CVV, né? Assim. E a ajuda, ela é muito efetiva, sabe, Fátima? Porque se acontece da pessoa falar assim, eu já tentei, eu já ingeri algum tipo de medicação, e o voluntário, ele pode, mas se você ligou, você quer ajuda. O CVV tem uma ligação direta com o Corpo de Bombeiros, né, que nem é esse telefone que todas as pessoas têm normalmente, é uma ligação direta com a central, e se a pessoa, então o voluntário sabe lidar com isso, ele é preparado. Eu preciso que você me dê seu endereço, antes de qualquer coisa, porque a pessoa pode perder os sentidos. Então você pede, me passa o seu endereço imediatamente, a pessoa passa o seu endereço, você em menos de 5, 10 minutos vai ter um brigadista lá para, entendeu? Isso é incrível. A oportunidade, né, que o outro tem porque em algum momento, se ele ligou, bateu, né? Se ele ligou, ele está pedindo ajuda. Ele está pedindo ajuda. Né? E tem uma estatística aí de que são 15 minutos de desespero maior, né? Se você conseguir conversar e clarear a mente dessa pessoa nesses 15 minutos, ela segue em frente, né? Porque existem, isso se fala, sempre que a pessoa faz alguma coisa, você encontra essa pessoa indo em direção ao telefone, você encontra essa pessoa fazendo algum tipo de movimento que é para perceber, nota-se que no último segundo ela se arrependeu. Porque a vida, ela é algo que explode dentro de você, ela tem força, tem um instinto de sobrevivência, e é por isso que o suicídio
bate de frente com nossas crenças e valores, porque o instinto de sobrevivência é muito forte no ser humano. Né? Então, assim, quando você atenta contra a própria vida, você está indo de encontro a esse instinto que é forte. E muitas vezes, por conta da dor, do momento, do sofrimento, do desespero que você está vivendo, você faz isso, mas naqueles últimos segundos, o instinto fala mais alto. Você tenta reverter. Tenta reverter, exatamente. Só que às vezes não dá tempo. Exato, às vezes não dá tempo. Tem duas faixas etárias mais vulneráveis aí, os adolescentes e os idosos, por motivos diferentes, né? Sim. Os adolescentes, porque existe muito pensamento mágico, né? O adolescente, ele é muito imediatista. Se eu estou sofrendo hoje por um amor, isso vai ser para sempre. E é o pior sofrimento. É o pior sofrimento. Eu não consigo imaginar que aquilo vai passar, aquilo não vai passar, né? E o idoso, por conta da falta de esperança, né? Eu acho que a gente, quando fala no idoso, a gente tem que pensar em todos os fatores de risco que são tanto sociais quanto, enfim, clínicos, que estão presentes no idoso, né? Então, fatores de risco para o suicídio, a gente, quando está avaliando uma situação de um paciente, a gente sempre avalia a questão dos laços que ele tem, né? Então, ele tem emprego, ele tem família, ele mora sozinho, às vezes já tá ele viúvo, está só, não está só. Os filhos não visitam. Exatamente. Então, assim, a questão da solidão e de você, muitas vezes, ter que lidar com essa sensação de terminalidade, a depressão, né, no idoso, enfim. Então, existem vários fatores de risco. Nos dois casos tem uma coisa em comum, que é a mudança de papel social, né? Sim. E essa questão do adolescente, que na verdade não é... No adolescente é muito mais intenso, mas não é uma verdade apenas no adolescente, mas a gente vê isso muito na ideação suicida, a questão do pensamento tudo ou nada, né? Então, tudo quando a Regina falou no início, a pessoa tem ideia de que aquele sofrimento ou aquilo é definitivo, é para sempre e não tem solução. Então, você mostrar para a pessoa que existem soluções, que não existe nada na vida que seja definitivo, né? A não ser... E eles têm esse pensamento dicotômico, né? Sim. Que tudo ou nada. Tudo ou nada. Entendeu? Isso na adolescência é muito intenso. E os sofrimentos são muito intensos. E a questão das redes sociais hoje em dia é uma coisa realmente extremamente preocupante. Grave demais, o cyberbullying. Como eles se percebem, às vezes, perseguidos, desqualificados nas redes sociais por alguma coisa. E isso é muito mortificante. Ou hipervalorizam a grama verde do vizinho, né? Você vê um Instagram... né? Só se publica... O Facebook, né? Sim, exatamente. Que é falso, mas ele vê como verdadeiro, né? Porque ali as pessoas... Para ele é uma verdade. Ali não é exatamente uma verdade. Então, isso é muito difícil, ter que mostrar. E existem também aqueles problemas de automutilação induzida. Sim, aí a outra questão no adolescente que é muito importante... E isso tem a ver com a fase de desenvolvimento cerebral, é a questão da impulsividade. Né? Então, a última área do nosso cérebro a amadurecer, que é o córtex pré-frontal, que é uma área responsável por controle inibitório dos impulsos, por prospecção, planejamento. Ajuizar determinadas atitudes. O adolescente, o desenvolvimento, a maturação plena dessa área acontece em torno de 18 anos, 16, 18 anos. Em algumas situações, mais tardiamente um pouco. Então, na adolescência, predomina a impulsividade, né? A gente vê muito isso, de tentativas impulsivas no momento do desespero. Né? E a questão da automutilação, muitas vezes não está atrelado necessariamente à ideia de morte, né? Às vezes sim, mas é muito frequente estar atrelado à necessidade de interromper um sofrimento emocional. Substituir uma dor pela outra. É muito frequente, muito. Quando a gente pergunta, mas o que te leva a se cortar? É extremamente frequente a gente ouvir diminui a dor daqui de dentro. É um sinal inequívoco de sofrimento emocional. E existe, e aí eu vou
enfim, me arriscar quem falar isso, né? Mas na verdade existe uma questão cultural, eu acho que tem a ver com enfim, o momento que a gente se encontra, das pessoas chegarem à adolescência não sabendo sofrer, não sabem, não sabe lidar com sofrem, frustração, não conseguem. Os pais têm uma preocupação extrema em poupar o filho do sofrimento, né? Então a gente vê isso desde, né, assim, grupos de mães na escola, tipo, mas tal situação, como que a turma vai ficar, é injustiça, isso não pode, como é que eles vão, né? Ele não aprende a lidar com a frustração. Não aprende a lidar com a frustração, isso, né? Com as injustiças do mundo, de que... Inclusive com dores muito simples, porque, por exemplo, eu tenho demanda da mãe virar e falar assim, tem 3 meses que eu estou com pedido de exame de sangue, eu não consigo levar ele para fazer o exame de sangue, porque ele vai sofrer. 5 anos. 5 anos. Sim. E aí você, né, é isso mesmo, sim, ele vai fazer o exame de sangue, vai sofrer, faz parte, vai doer, e ele vai passar por isso, porque faz parte, é necessário. Então, assim, essa inabilidade e essa incapacidade de você passar isso para as crianças e futuramente a vida não é mar de rosas. Não é. Vida não é mar de rosas, não. Vida é vida real. E aí, assim, é só a vida sendo a vida, meu filho. É assim mesmo que acontece, entendeu? Exatamente. Vamos lidar com isso? Vamos passar por isso, vamos tentar superar. E aí chega na adolescência sem experimentar, sem criar casca, né? Exatamente, sem criar casca para lidar com isso. Sente angústia, aquilo é uma coisa nova, é uma coisa impossível de lidar, né? Se eu não sentir dor para tirar sangue, né? Como é que eu vou ter saúde? Como é que o médico vai saber que eu estou bem? Você perceber que os sofrimentos, mesmo os sofrimentos emocionais, são passageiros, então isso vai remédio amargo. Você não ser convidado para uma festinha, de você não... E a mãe entender, não foi convidado, ele vai sofrer, mas ok, a vida é assim. O primeiro você não vai ser convidado para todas as festas. O primeiro chute, né? Não gostou de mim, não me quis namorar. E aí isso ser insuportável, essa dor. E quem nunca passou por isso? Sim, mas faz parte, né? E eu acredito que tem um pouco a ver também, óbvio, acho que tem a ver com a sensação de que você acaba passando para a criança a ideia de que eu, como mãe, tenho insegurança de que você vai conseguir realmente passar por um sofrimento e sair dele. Então, se eu tento a todo custo evitar qualquer tipo de sofrimento, você passa para a criança a ideia ou a informação de que ele não é capaz. Sim. Eu tenho que tirar isso, eu tenho que, de alguma maneira, abafar, criar uma alternativa para aquele sofrimento. Eu não fui convidado para a festa, não tem problema não, vou te levar para a praia, vai passar o dia na praia e depois no shopping. Né? E aí você não deixa a criança sofrer. E o que você está passando para ela é de que ela não vai conseguir sofrer. Que o sofrimento tem que ser sempre compensado ou evitado a qualquer custo. Porque ela é frágil demais, ela não vai suportar. Você passa a ideia de fragilidade. Né? Por outro lado, nos casos de morte por suicídio, como cuidar das pessoas que ficam? Sim. Isso é um grande, assim, é um grande desafio. Eu acho que é um momento que para o profissional é muito difícil, né, assim, lidar, porque empaticamente você sente a dor daquelas pessoas, mas você ter que realmente desmistificar muitas ideias que ficam e pensamentos assim que reverberam, né, de culpa, de por que eu não percebi, o que eu poderia ter feito, o que eu fiz de errado, eu causei isso, eu não causei, é bastante complicado. É muito importante que a família entenda assim, que leve, às vezes, um adolescente ou um irmão, uma mãe que perdeu, né, um amado dessa forma, e entenda que essa pessoa vai precisar de um apoio emocional. Para tentar superar, vai precisar de ajuda mesmo também. Precisa de acompanhamento muitas vezes, porque é muito angustiante e você não sabe que tipo de... Porque já aconteceu da pessoa, um paciente falar assim, ele não me amava o suficiente. Eu não era porque se ele morreu, é porque ele não me amava o suficiente. E aí você precisa... Não era isso. Não era isso. Ele amava você, sim. Era uma outra questão que levou ele a esse ato. Então, assim, essa pessoa precisa de apoio, precisa de tratamento, precisa de cuidado.
né, para ela conseguir, de uma forma resiliente, superar essa dor que é... Porque não é uma morte como uma doença, um acidente de automóvel, é outra coisa. Sim, e as pessoas entendem muito como uma escolha, né? Sim. Mas não é uma escolha isenta. Eu Sim. sempre digo isso, né? Assim, o transtorno mental, ele tira... Capacidade de ajuizar, né? Tira a liberdade da pessoa, porque na verdade se você está num estado dominado de depressão, pelo desespero, né? você está todo o teu pensamento vai ser negativo. Você está refém, né? Exatamente. A tua vida toda, você interpreta tudo da forma mais negativa possível. Você tem uma diminuição, na verdade, realmente da sensação de prazer em praticamente tudo. Então, é uma escolha, entre aspas, porque ela é enviesada, ela está sofrendo uma força de uma situação que tira a possibilidade de plena liberdade daquela pessoa. Não né? é uma escolha racional. Não é, está motivado por uma modificação do humor, ou, enfim, no caso da depressão, da bipolaridade, né, que é mais forte do que ela poderia racionalizar naquele momento. Né? Nosso tempo está terminando, infelizmente. Eu queria que vocês dessem as orientações finais aí para as pessoas, como agir, né, quando perceberem que alguém não está bem, onde buscar ajuda. Eu acho que a principal questão é as pessoas terem uma segurança e uma certeza de que, na dúvida, não fique na dúvida. Na dúvida, pergunte. Então, você está percebendo o sofrimento no seu filho, enfim, cônjuge, pai, mãe. Você ouviu, a gente costuma falar dos 3 Ds, né? Desespero, desesperança e a depressão. Você precisa perguntar objetivamente, né? Então, todas essas frases que a Regina falou no início, eu não aguento mais, a minha vida não tem jeito, essa situação não tem solução... Ouviu isso, pergunta claramente. Você tem pensado, você já pensou em morrer? Você quer tirar a tua vida? Você chegou a pensar nisso? Pode perguntar. E quando a pessoa responder sim, eu tenho pensado, você pergunte mais. Sim, exatamente, olha, eu estou aqui com você, vamos buscar ajuda. Mas você já pensou como? Você precisa perguntar. E se você é essa pessoa que está nos assistindo, que está mergulhado nesse momento, se sentindo dessa forma, existem caminhos. Procura ajuda. Sim. Procura ajuda, sabe? Existem tantos tratamentos farmacológicos como psicoterapêuticos. Entenda que você está vendo a vida por uma lente que não te dá uma visão real do que está acontecendo. Porque ela está comprometida pela doença. Então, assim, busque ajuda, porque você vai perceber que, passado um tratamento sério, ainda tem muita coisa para se fazer, ainda tem muita vida, e talvez você ainda tenha muita lenha para queimar, não é? Sim. E lembrar sempre isso, a ideação suicida gera angústia. Sim. A pessoa vai estar extremamente angustiada, e ela precisa falar para alguém, né? Ela precisa encontrar essa chance de falar. Sim. E o que cura fazer pela com palavra. isso? O que fazer com isso é, eu estou do teu lado, vamos procurar ajuda. E temos aí os centros de atenção, temos o CVV, né, 188, não é isso? Isso, 188. Exatamente. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação de vocês. Eu que agradeço. Obrigada, agradeço também. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Eu espero você. Até lá.